Eu já participei semana passada de um webinar na temática de pesquisa em ensino de fisiologia. Além do ensino de fisiologia, eu também atuo, né, na pesquisa em neurofisiologia. Faço parte do grupo de pesquisa em fisiologia da Unipampa, sou líder desse grupo, né, que tem outras professoras do programa que também participam. E dentro do grupo de pesquisa em fisiologia, uma das nossas, na verdade, a nossa principal linha de pesquisa é a neurofisiologia. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje dos nossos principais temas de interesse dentro dessa linha de pesquisa, mais ou menos na mesma lógica que eu segui quando eu apresentei a linha de ensino. E também a gente não tem um tempo tão grande, então eu não vou entrar em cada um dos projetos que a gente desenvolve, mas vou dar uma ideia geral de quais são esses projetos, principalmente dos alunos vinculados ao multicêntrico. Então, dentro da linha de neurofisiologia da memória, a gente trabalha com neurobiologia da memória, que é uma linha onde a gente procura, de fato, entender como o cérebro aprende, né, no sentido de entender o que acontece, que processos fisiológicos estão acontecendo em diferentes áreas cerebrais envolvidas com a memória, no momento de aprendizagem, no momento de consolidação da memória e outros processos envolvidos com a memória, como, por exemplo, os processos de reconsolidação, de extinção, de generalização da memória, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Uma outra linha dentro dessa nossa linha geral que nós temos investigado diz respeito a déficits cognitivos. Mais especificamente, nos interessa entender os déficits cognitivos relacionados ao Alzheimer. E aí nós utilizamos um modelo que mimetiza parte das características dessa doença e além de entender os processos que estão envolvidos com a geração desses déficits, a gente também costuma investigar estratégias de neuroproteção. Além dos déficits relacionados ao Alzheimer, nós estudamos os déficits cognitivos relacionados à privação maternal, que é um outro protocolo que eu vou contar um pouquinho para vocês depois, e da mesma forma, além de entender o que gera esses déficits na situação de privação maternal, a gente também procura investigar algumas intervenções que possam atuar como neuroproteção. E temos alguns projetos que acabam não se aprofundando tanto em linhas, né, não formando linhas dentro do grupo, mas que a gente também investiga, como as alterações cognitivas relacionadas ao processo de envelhecimento, ao acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico e outras. Para realizar essas pesquisas, a gente atua atualmente em 2 laboratórios, né, o Laboratório de Estresse, Memória e Comportamento. Tem essas fotinhos aqui do lado, essas 4 fotos são desse laboratório, é um laboratório pequeno, mas mais isolado, onde a gente costuma fazer os testes comportamentais com os animais, já que esse tipo de teste requer um espaço sem ruído, sem odor, que seja um espaço mais bem controlado em relação a isso, porque todos esses fatores podem afetar o comportamento do animal, e esse é um aspecto extremamente importante para o tipo de experimento que a gente realiza. Além disso, a gente também atua no laboratório de neuroquímica, que é o laboratório onde a gente faz os experimentos de bancada mesmo, que nos ajudam a estudar os mecanismos que estão envolvidos com as possíveis alterações de memória que a gente observa. O laboratório de neuroquímica está em fase de mudança, a gente acaba de ter aqui na Unipampa Uruguaiana a finalização da obra do NUPEVI, né, que é o Núcleo de Pesquisas em Ciências da Vida, que vai abarcar uma série de laboratórios de pós-graduação, de todos os programas de pós-graduação aqui do campus, inclusive do multicêntrico, né, e aí esse laboratório de neuroquímica está migrando para um dos espaços dentro do NUPEVI, desse novo prédio de pós. Para realizar as nossas pesquisas, a gente usa algumas técnicas, eu não vou comentar todas e nem vou detalhar nenhuma, né, mas só para a gente ter uma ideia geral de como essas pesquisas são realizadas, a gente usa testes comportamentais de avaliação, principalmente da memória, que é o nosso principal objeto de estudo. Então, a gente avalia diferentes tipos de memória, considerando o tempo de duração dessa memória e considerando o tipo de memória propriamente dita. A gente avalia, por exemplo, memória aversiva, geralmente utilizando esse teste que está ilustrado aqui na primeira figura,
que é o teste de esquiva inibitória, onde a gente expõe o animal a uma sessão de aprendizado, ele vai formar uma memória de aversão, nesse caso essa memória de aversão está relacionada a um estímulo elétrico, que é um estímulo desagradável para o animal, e posteriormente a gente pode avaliar, né, numa sessão de teste, o quanto ele lembra dessa memória de aversão. A gente também avalia a memória de reconhecimento, tem vários testes que a gente utiliza para isso, mas um deles, o que a gente mais usa, é o teste de reconhecimento de objetos, onde inicialmente numa sessão de treino o animal é exposto a 2 objetos, que passam então a ser familiares a ele a partir da exploração desses objetos, e posteriormente numa sessão de teste, a gente troca um desses objetos familiares por um objeto novo. Como os roedores são animais exploratórios, se imagina então que eles vão ficar mais tempo explorando o objeto novo, e isso denota aprendizagem. Ele reconhece o familiar e vai gastar mais tempo explorando o novo. A gente também avalia a memória espacial, né, a partir do teste de labirinto de Barnes, por exemplo, né, onde a gente tem então pistas espaciais que servem de referência para o animal encontrar um refúgio. E a gente utiliza outros testes de controle comportamental, que dependendo qual é o objeto, quando a gente fala em comportamento, né, dependendo qual é o objeto principal da pesquisa que está sendo feita, esses testes não vão ser de controle, vão ser o teste principal. No nosso caso, o teste principal geralmente é um teste de memória. E a gente faz outros testes paralelos para garantir que na sessão de aprendizagem ou de teste da memória, o animal não estava muito ansioso, não estava com problemas de locomoção. Então, a gente faz uma série de testes de controle do comportamento, entre eles esse que está ilustrado aqui, que é o labirinto em cruz elevado, que é um teste para avaliar o nível de ansiedade dos animais. Além dos testes comportamentais, a gente também utiliza algumas ferramentas, algumas técnicas que nos permitem estudar os mecanismos que estão envolvidos com as alterações que nós visualizamos no comportamento. Eu diria que uma das principais que a gente usa é a farmacologia, que nos permite injetar em regiões específicas do cérebro dos animais agonistas, antagonistas de neurotransmissores, inibidores de atividades de enzimas específicas, inibidores da síntese proteica, e isso permite que a gente entenda a participação de diferentes proteínas ou sistemas de neurotransmissores em determinado tipo de aprendizagem. Para fazer essa injeção localizada, a gente primeiro submete os animais a uma cirurgia estereotáxica que permite que a gente implante cânulas em regiões específicas do encéfalo desse animal. Além da farmacologia, a gente utiliza algumas técnicas bioquímicas para avaliar, por exemplo, alguns indicadores de equilíbrio oxidativo, de estresse oxidativo, proteínas e enzimas antioxidantes. A gente utiliza o Western blot para avaliar a expressão de algumas proteínas que podem estar envolvidas com o processo de formação de memória. Em parceria com outros laboratórios aqui do campus, a gente utiliza técnicas através da cromatografia líquida de alta precisão, que permitem a gente quantificar os níveis de neurotransmissores em regiões específicas do cérebro, e a gente também trabalha com algumas análises histológicas que permitem a gente avaliar a morfologia de diferentes regiões cerebrais, e estamos evoluindo para fazer algumas técnicas também de imunohistoquímica que permitirão, então, avaliar direto nas fatias a expressão de algumas proteínas que nos interessam, que estão relacionadas com os processos de aprendizagem e consolidação da memória. Para ilustrar um pouquinho como essas pesquisas são feitas, eu vou dar 1 ou 2 exemplos de publicações mais recentes, de resultados mais recentes de cada uma dessas sub-áreas dentro da neurobiologia da memória. Então, a primeira delas é a neurobiologia da memória, e nessa linha temática, a gente tem como objetivo entender como o cérebro aprende e como que a gente pode modular essa aprendizagem. Além desses processos básicos de aprendizagem e consolidação da memória, a gente também se interessa no laboratório por entender processos como a persistência da memória, por que algumas memórias duram mais e outras duram menos, se existe alguma forma de fazer as memórias durarem mais tempo, de acordo com o nosso interesse.
A gente também estuda o processo de extinção das memórias, né? Ao contrário do que o nome nos faz inferir, né? Extinguir uma memória não é propriamente apagar ela, né? Dentro da neurobiologia da memória, a extinção representa um novo aprendizado que se sobrepõe ao aprendizado original, mas não apaga ele, de forma que pode haver uma retomada da memória original em algum momento. E o processo de generalização da memória também nos interessa bastante, né? Quando a gente pega um aprendizado específico e acaba utilizando ele em outros contextos. Isso pode ser positivo e é importante para o nosso cotidiano, mas se isso é exacerbado também não é bom. Então a gente tem estudado, na verdade, esses processos todos e tentado entender alguns fatores que podem modular esses processos. Entre esses fatores, nós temos estudado muito a modulação exercida pela exposição à novidade e pelo exercício físico. Para dar um exemplo para vocês, né, esse trabalho foi desenvolvido já há algum tempo dentro do grupo de pesquisa, mas nessa pesquisa que a Niege faz parte, né, a Niege é aluna de doutorado aqui do nosso programa, ela foi aluna de mestrado também no PPG, defendeu o ano passado. A gente estudou os efeitos da exposição à novidade na extinção das memórias e o envolvimento do sistema dopaminérgico nesses efeitos. Esse tema é extremamente pertinente, porque, na verdade, o processo de extinção das memórias é utilizado na terapia de exposição, né, para o tratamento do transtorno do estresse pós-traumático. No entanto, esse tratamento, ele nem sempre é efetivo e a gente precisa buscar estratégias que potencializem o efeito da terapia de exposição, ou seja, o efeito da extinção das memórias traumáticas. E a novidade tem tido resultados muito positivos e aqui a gente quis entender um pouquinho mais dos mecanismos que estão envolvidos no efeito da novidade. Então, a gente utilizou essa tarefa que eu comentei anteriormente para vocês, né, de memória aversiva, né, onde o animal aprende a evitar um estímulo que é aversivo. Aqui isso está esquematizado. E depois que ele aprendeu isso, a gente expõe esse animal, nesse caso desse protocolo, deste estudo específico, a sessões de extinção. Então, ele aprendeu que quando ele desce da plataforma, ele vai receber um estímulo elétrico que é ruim, ele não desce mais. Nas sessões de extinção, a gente ensina para ele que nem sempre, quando ele descer, ele vai levar um choque, então ele extingue aquela memória original. Essa é a ideia, que o tempo que ele leva para descer da plataforma vai diminuindo ao longo das sessões. Só que precisa muitas sessões de extinção para que ele, de fato, consiga aprender que não vai mais ter o estímulo aversivo. O que a gente quer é fazer com que isso seja mais rápido. E o que nós vimos nesse trabalho é que quando a gente expõe o animal a uma novidade, a um contexto que ele não conhece, antes de fazer as sessões de extinção, a gente consegue acelerar esse processo de extinção. Isso tem uma aplicabilidade muito boa na terapia de exposição com pacientes com transtorno do estresse pós-traumático. Nesse trabalho, a gente também estudou os mecanismos envolvidos, então utilizamos farmacologia e a gente viu que esse efeito da novidade, ele se perde quando a gente injeta um inibidor da síntese proteica no hipocampo dos animais. O que isso quer dizer? Que para a novidade ter efeito, eu preciso ter síntese de novas proteínas no hipocampo. A gente também viu que quando nós bloqueamos receptores do sistema dopaminérgico, a gente também deixa de ter esse aprendizado. Isso quer dizer que eu preciso de dopamina para poder ter o aprendizado a partir da exposição à novidade. A gente também fez experimentos com HPLC que nos mostraram que a exposição à novidade aumenta os níveis de dopamina no hipocampo. Tem outros resultados nesse trabalho, né? Mas como eu disse, a ideia é ter uma noção geral do que a gente faz nessa linha de pesquisa. Utilizando a novidade, a gente também investigou o envolvimento do sistema dopaminérgico e noradrenérgico na generalização da memória. Então, esse trabalho foi parte do trabalho de conclusão de curso da Karine, né? E foi, na verdade, uma continuidade de um outro trabalho que a Liane realizou
no doutorado dela, eu acredito que ela vai contar um pouquinho mais detalhadamente para vocês, mas aqui, no caso da Karine, o que que a gente fez? A gente estudou a generalização da memória. Eu comentei muito brevemente com vocês antes que generalizar a memória é aplicar um conhecimento que eu tive num determinado contexto para um contexto diferente. Isso pode ser bom em algumas situações e é importante para o nosso cotidiano, mas se é exacerbado, pode ser ruim. E isso pode acontecer também em situações de fobia, né, em situações de memórias traumáticas. E a gente, para estudar isso, utilizou esse mesmo aparato comportamental, né, esquiva inibitória, mas a gente estudou com um protocolo diferente. A gente, então, ensinou a tarefa para o animal, como eu comentei anteriormente, ele forma essa memória aversiva, e depois a gente testou esse animal em 2 contextos diferentes. O contexto onde ele teve exposição ao estímulo aversivo, que ele deveria evocar uma memória de medo, e um contexto diferente ao contexto original, que não é um contexto de medo, ele não deveria aqui evocar uma memória aversiva. Se ele sentir medo nesse contexto diferente, quer dizer que ele está generalizando essa memória. Nessa situação, isso pode não ser bom, porque ele vai acabar desenvolvendo uma fobia a contextos que, na verdade, não tem por que ele sentir medo. Só que a gente viu que em animais controle ocorre essa generalização da memória. Ele expressa medo tanto no ambiente que gera o estímulo aversivo, quanto no ambiente neutro. A gente viu nesse trabalho a gente viu nesse trabalho que a exposição à novidade faz com que ele consiga diferenciar esses 2 ambientes, então diminui essa generalização da memória. E a gente viu também que quando a gente injeta um antagonista do sistema noradrenérgico, nesse caso, esse efeito da generalização, de evitar a generalização, ele se perde. Então, para que eu tenha o efeito da novidade, eu preciso ter liberação e atuação de noradrenalina. Da mesma forma, quando a gente injetou no hipocampo dos animais um antagonista dopaminérgico, também esse efeito da novidade acaba se perdendo, os animais voltam a generalizar no contexto neutro. Então, esses resultados nos mostram que eu preciso tanto de noradrenalina quanto de dopamina para ter uma diferenciação, para ser capaz de diferenciar entre um contexto aversivo e um contexto neutro. E, em paralelo a isso, a gente viu que a novidade faz isso, ela aumenta os níveis de noradrenalina e aumenta os níveis de dopamina no hipocampo dos animais, portanto, ajudando a entender por que ela auxilia nessa diferenciação. Um outro contexto que a gente pesquisa bastante dentro do laboratório são os déficits cognitivos relacionados ao Alzheimer, né? Então, a gente tenta estudar formas de prevenir ou reverter déficits de memória relacionados ao Alzheimer. Para isso, a gente utiliza um modelo que mimetiza parcialmente as características do Alzheimer. A gente não tem um modelo animal que mimetize toda a complexidade que é essa doença neurodegenerativa nos seres humanos. Os roedores, eles não desenvolvem naturalmente doença de Alzheimer, porque é uma doença tipicamente relacionada ao envelhecimento, e os roedores vivem aproximadamente 2 anos, então não existe essa patologia naturalmente nesses animais. No entanto, a gente usa um modelo que envolve a injeção de proteína beta-amiloide diretamente no cérebro dos animais. O acúmulo de proteína beta-amiloide no espaço extracelular é uma das principais características da doença de Alzheimer e é o que acaba gerando estresse oxidativo e morte neuronal no cérebro dos pacientes que têm Alzheimer. Então, usando esse modelo, a gente fez já diversos estudos, eu vou contar alguns para vocês, né? Um deles, que a Letícia, que era aluna de doutorado aqui do Multicêntrico, né? Ela defendeu segunda-feira, inclusive para quem quiser ver um pouquinho mais detalhadamente os nossos estudos, a defesa dela está disponível aqui no canal também, a gente fez com transmissão aqui pelo YouTube. Uma das pesquisas que ela participou, não era a pesquisa principal dela, né, mas ela participou junto com um grupo, foi uma investigação que nós fizemos para avaliar os efeitos do enriquecimento ambiental, do exercício físico e do enriquecimento social na redução dos déficits de memória relacionados ao Alzheimer. Por que a gente quis fazer essa pesquisa? Em modelos animais,
geralmente, quando se estuda o enriquecimento ambiental, se usam caixas como essa que está ilustrada aqui no primeiro desenho. Nesse tipo de ambiente, eu tenho um enriquecimento ambiental, mas se vocês observarem bem, eu também tenho espaços para realização de exercício, né? Eu tenho escada, eu tenho rodas de atividade, e eu também tenho um número maior de animais do que eu tenho numa caixa padrão. Então, eu tenho enriquecimento social, eu tenho exercício físico, atividade física aumentada nesses animais. Se a gente for pensar isso nos seres humanos, é muito diferente eu prescrever para um paciente que ele faça atividades de enriquecimento social, como participe de um grupo de idosos, por exemplo, que ele faça atividade física, ou que ele faça atividades de estímulo com enriquecimento do ambiente. Então, a gente quis separar esses fatores para ver qual, de fato, que é o principal fator que explica o efeito neuroprotetor desse tipo de intervenção. E o que a gente viu aqui a gente tem os resultados do reconhecimento de objetos, né? Aquela tarefa que eu comentei para vocês que o animal explora os diferentes objetos. Nós temos memória de curta duração e memória de longa duração. Como os resultados eles são similares, eu vou mostrar para vocês os resultados da memória de longa duração. E essas barras representam os diferentes objetos e o percentual de tempo que os animais exploraram cada um dos objetos. Aqui a gente tem o treino só para ilustrar, porque isso acontece com todos os animais. No treino, como os dois objetos são novos, eles exploram metade do tempo cada um. E na sessão de teste, o que se espera é o que a gente vê aqui nesse primeiro conjunto de barras, que é do grupo controle, que o animal explore mais tempo o objeto novo. Isso significa aprendizagem. A gente vê que todos os grupos controle aqui, os que não tiveram injeção de beta-amiloide, todos eles exploram mais o objeto novo, ou seja, aprendem. O grupo que recebeu beta-amiloide é esse aqui. A gente verifica, então, que eles exploram igualmente os dois objetos, eles não reconhecem o que é novo, o que é familiar, mostrando que eles têm déficit de memória. Se a gente olhar agora esses dois próximos grupos que representam o enriquecimento ambiental e o exercício físico, a gente vê que eles conseguem explorar mais o objeto novo, ou seja, eles mesmo recebendo a injeção de beta-amiloide, eles conseguem aprender porque eles foram submetidos a intervenções como enriquecimento ambiental e o exercício físico. Já o grupo que recebeu beta-amiloide e foi submetido ao enriquecimento social, ele não conseguiu ter uma diferença significativa. Ele até tem uma tendência, mas o efeito não é significativo, o que significa que o enriquecimento social tem um potencial menor de ter um efeito neuroprotetor em comparação com o enriquecimento ambiental e com o exercício físico. A gente fez alguns testes bioquímicos que mostraram que quando a gente avalia a atividade antioxidante, que é aqui a capacidade antioxidante total, a FRAP, e quando a gente avalia peroxidação lipídica ou dano oxidativo, nessa questão do equilíbrio oxidativo, a gente tem efeitos diferentes dependendo da intervenção, né? No caso dos animais que foram submetidos à injeção de beta-amiloide, a gente tem aumento do dano oxidativo, e esse aumento é prevenido pelo enriquecimento ambiental e pelo exercício físico, as mesmas intervenções que tiveram efeito sobre a memória. Já a capacidade antioxidante total, que está diminuída nos animais que foram submetidos à infusão de beta-amiloide, essa queda da capacidade antioxidante é prevenida pelo enriquecimento social. Quer dizer, o enriquecimento social tem algum efeito, mas o efeito do exercício físico e do enriquecimento ambiental é maior. Na tese da Letícia, continuando essas investigações de neuroproteção no modelo de Alzheimer, ela buscou, na verdade, não comparar, mas investigar se o exercício cognitivo, se o treinamento cognitivo teria o mesmo efeito que o treinamento físico, seria capaz de prevenir déficits de memória nesse modelo de Alzheimer. E o que ela viu foi que sim, aqui a gente tem gráficos seguindo a mesma ideia dos gráficos anteriores, no reconhecimento de objeto, a gente vê os animais controle aprendendo, a gente vê os animais com a injeção de beta-amiloide com déficit de memória, e a gente vê que aqueles animais que receberam beta-amiloide, mas realizaram exercício físico, são capazes de aprender,
E da mesma forma, os animais que receberam beta, mas realizaram um exercício cognitivo, também foram capazes de aprender. Né? Para realizar exercício cognitivo, só fazendo um parêntese, né, nesse trabalho a Letícia adaptou um protocolo que fazia com que os animais, a cada dia de intervenção, tinham que reaprender uma tarefa. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor, ela explica isso na apresentação da tese. E na tese ela investigou coisas que vão muito além do que eu estou mostrando aqui, mas, como eu disse, é para a gente ter uma ideia. Ela viu também que tanto a intervenção física quanto a intervenção cognitiva foram capazes de diminuir o aumento que a beta-amiloide gera nas espécies reativas de oxigênio e no dano oxidativo, só que não tiveram efeito, né, não alteraram, né, a capacidade antioxidante total. Aqui nessas últimas figuras, a gente vê lâminas histológicas do hipocampo dos animais. Essa primeira são os animais controles, que têm morfologia hipocampal normal. Nos animais que receberam a infusão de beta-amiloide, a gente consegue ver muito claramente, né, mesmo nesse aumento que não é tão grande, o dano que está presente, a presença desses vacúolos e dessa desorganização tecidual, que é parcialmente revertida pelo exercício físico e pelo exercício cognitivo. E a terceira linha principal que a gente se propõe a investigar dentro do grupo está relacionada com os déficits cognitivos relacionados à privação materna. Hoje a gente tem 3 alunos do programa multicêntrico que estão realizando pesquisas dentro dessa temática, né? A Priscila, que está já na fase mais final do doutorado dela, o Guilherme, que está na fase final do mestrado, e o Benhur, que está na fase inicial do doutorado, embora o Benhur já vinha estudando isso no mestrado dele há bastante tempo e na iniciação científica também. Por que a gente se interessa em investigar a privação materna? Esse protocolo de privação materna, ele é utilizado na literatura para investigar o impacto que traumas na infância geram sobre a cognição. Então, é um modelo que está relacionado também a psicopatologias na vida adulta. E já tem vários estudos mostrando, né, que separar a rata-mãe dos filhos em diferentes tempos ou por dias diferentes nos primeiros dias de vida causa um impacto que persiste até a vida adulta dos animais. Então, se a gente for olhar na literatura, tem uma série de protocolos de privação maternal. O que nós utilizamos é um protocolo que envolve a separação, a retirada, na verdade, da mãe da caixa moradia, 3 horas por dia, nos 10 primeiros dias de vida. Então, pensar 3 horas por dia não é um tempo tão grande, né? Mas, mesmo assim, esse protocolo gera déficits cognitivos que persistem a vida inteira do animal. Quando a gente pega esses ratos adultos e vai testar a memória, eles têm claro déficit cognitivo, eles não conseguem aprender que nem os animais controle. Então, o que a gente já viu nisso? O trabalho que o Benhur realizou algum tempo atrás investigou os efeitos do exercício físico na prevenção desses déficits. Então, nesse trabalho, os animais foram submetidos à privação materna nos primeiros dias de vida, conforme eu comentei. Na idade adulta, eles foram submetidos a um treinamento físico, alguns grupos, né, não todos os animais. E depois a gente testou a memória e fez alguns testes bioquímicos também. O que a gente viu? Aqui, novamente, a gente tem o teste de reconhecimento de objetos. Esse gráfico está um pouquinho diferente, porque a gente tem para cada grupo as barras do treino e do teste. Então, se a gente focar na do teste, a gente vê que os animais controle, que não foram submetidos à privação materna, eles conseguem aprender. Os animais privados não aprendem. Os animais controle exercitados aprendem, como era esperado, e os animais privados, submetidos a um treinamento físico, mesmo na vida adulta, eles conseguem aprender. Então, o exercício físico foi capaz de reverter os déficits cognitivos relacionados à privação maternal. A gente avaliou hipocampo e córtex pré-frontal e vimos alguma diferença no dano oxidativo do hipocampo. A gente viu que os animais privados têm aumento desse dano oxidativo, e no córtex pré-frontal também ocorre esse aumento, sendo que no córtex pré-frontal o exercício físico é capaz de reverter esse aumento.
A Priscila, no doutorado dela, investigou os efeitos de uma única sessão de exercício para modular a memória desses animais. Então, a ideia do contexto desse trabalho é que se eu tenho um animal que já tem um déficit cognitivo, mas eu quero que ele aprenda uma tarefa específica, se eu mudar o contexto, o momento onde ele está aprendendo, será que eu consigo facilitar essa aprendizagem em específico? Então, para estudar isso, o que ela fez foi submeter os animais também à privação materna. A gente fez um período de familiarização à esteira, a gente usa esteira rolante para fazer o exercício, e aí a gente fez isso para diferenciar um efeito do exercício de um efeito da novidade. Vocês viram que a gente estuda a novidade também, e ela por si só tem efeitos sobre a memória. Então a gente queria, na verdade, como queria ver o efeito do exercício, quis evitar esse efeito da novidade, e o que a gente fez depois foi testes de memória. Então, o que a gente viu é que os animais que foram submetidos a uma sessão única de exercício foram capazes de lembrar da memória original até 14 dias depois do teste, tanto os animais controle quanto os animais privados. Eu vou acelerar um pouquinho porque eu estou passando do tempo. E a gente viu que esse efeito do exercício, de uma sessão única de exercício físico, está relacionado com o aumento dos níveis de noradrenalina. Então, para a gente ter uma ideia geral do que a gente pesquisa, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Gostaria de deixar como mensagem, né, a importância da memória. A gente é exatamente aquilo que a gente lembra, tanto em relação a nós como em relação aos outros. A gente vê isso em casos de déficit de memória, pessoas que perdem a memória, elas não conseguem lembrar nem quem elas são, nem quem são os seus próximos, mas a gente também é aquilo que a gente não quer lembrar, né? Essa é uma colocação do Ivan Esquerdo que mostra que a memória é importante, mas o esquecimento também é. A gente não pode, não deve lembrar exatamente tudo e com todos os detalhes, porque isso é incompatível, né, com o nosso cotidiano. E eu gosto sempre de lembrar também que, apesar de eu ter mostrado alguns trabalhos dos pós-graduandos, do multicêntrico, a gente é uma equipe, é um grupo de pesquisa, e cada um desses alunos, tanto pós-graduandos como alunos de iniciação científica e também alunos de iniciação do ensino médio que participam do grupo, contribuem para que a gente consiga realizar esses diferentes projetos. Para quem quiser saber um pouco mais de detalhe, eu deixei aqui meus contatos e no final, depois de todas as apresentações também, eu estou à disposição para responder alguma dúvida que tenha ficado.